Iniciar a gravação. Bom, pessoal, capítulo 15, estrutura da ONU. Nós vamos falar aqui da Organização das Nações Unidas. Aqui é um tema importante, vamos dizer assim, para os vestibulares, né? É a maior organização supranacional do mundo. E agora, esses dias para trás, na semana passada, nós tivemos a Assembleia Geral da ONU. Nós vamos ver aqui os vários eventos que acontecem dentro da ONU, né? As agências que tem, as outras associações que tem dentro da ONU. Mas a Assembleia Geral é aquela mais democrática, vamos dizer assim. É o evento principal da ONU, né, ao longo do ano. E o Brasil, desde que a ONU foi fundada, ele tem o privilégio de fazer o discurso de abertura. Tá? O Brasil sempre faz. E esse ano quem fez foi o Bolsonaro. Né? Ano passado o Bolsonaro já havia feito, e esse ano ele fez de novo. Focou bastante na questão da Amazônia, né? Não sei se algum de vocês assistiu. Vocês chegaram a ver o discurso? Vocês viram o discurso do Bolsonaro na ONU ou não? Ouviram? Sei lá. Eu não cheguei. Eu uma parte apenas. Eu também não vi o discurso, eu só ouvi. Eu estava no trânsito, aí eu ouvi estava passando na CBN. Falou um monte de borracha, né? Mas tudo bem. Estrutura da ONU. A ONU, pessoal, ela foi criada ali no contexto da Segunda Guerra Mundial. Tá? Já durante a Primeira Guerra, deixa eu dar um zoom aqui para vocês. Já durante a Primeira Guerra Mundial, nós tivemos a criação da Liga das Nações. Só que essa Liga das Nações, ela não vingou. Né? De modo que quando acabou a Segunda Guerra Mundial, criaram a Organização das Nações Unidas. Para quê? Qual que é o objetivo principal? Olha aqui. Além de seu papel primordial de garantir a estabilidade geopolítica, a ONU procura sanar as desigualdades socioeconômicas e prover às populações as necessidades essenciais para todos os povos, como a educação, cultura, saúde e condições adequadas de trabalho. Qual que é a função da ONU? Resolver problemas geopolíticos, né, problemas de natureza humana ao redor do mundo. Esse é o objetivo. Agora, como que a ONU faz de verdade? Aí é outra questão. Então aqui está mostrando o antecessor da ONU, né, que é a Liga das Nações. Ela não foi para frente. Por quê? Porque tinham países importantes que não constituíram essa organização. Né? E a função dessa Liga das Nações é a mesma da ONU, trazer paz. Porque você tem que pensar o seguinte, o contexto geopolítico do pós-guerra, pós-Primeira Guerra ou pós-Segunda Guerra, né, o contexto geopolítico, ele era bem difícil. Nós tínhamos ali um risco iminente de outra guerra. Tanto é que se concluiu. Né? Nós tivemos a Segunda Guerra Mundial. E quando acabou a Segunda Guerra Mundial, havia um risco iminente de uma Terceira Guerra Mundial. Graças a Deus não se concretizou. Mas nós vivenciamos o período da Guerra Fria. Né? Então, o que você precisa saber sobre isso aqui, sobre essa Liga das Nações, é que ela é antecessora à Organização das Nações Unidas. Beleza? Eu não vou ficar frisando muito isso aqui com vocês, porque realmente não tem muita importância. Eu quero mostrar para vocês depois essa estrutura aqui. Ó. Governança em escala global, o surgimento da ONU. A ONU, ela é supranacional. Quer dizer, ela não é de nenhum país, mas ela, ao mesmo tempo, serve para atender a todos os países. Né? Atualmente, a ONU tem 193 nações filiadas. 193 membros. Olha isso aqui, ó. 193 membros. Com algumas curiosidades, né? O Vaticano e Taiwan não fazem parte da ONU. Tá? Eles não são reconhecidos como nação, como país. São uma nação, mas que não são reconhecidos como país. O Vaticano, não é nem por não ser país, mas por uma questão de isonomia, né? De religião. Eu não posso ter um país da Igreja Católica, membro da Organização das Nações Unidas, por exemplo, para discutir uma questão que envolva
os árabes contra os persas, ou os árabes contra os judeus, os árabes contra os cristãos, né? Vai dar rolo. Embora é meio bizarro você pensar que a Arábia Saudita é um país religioso, né? O Irã é um país religioso, a Turquia, muito religiosa, e fazem parte das Nações Unidas. Mas o fato é que o Vaticano não faz parte. Até por uma vontade própria do Vaticano mesmo. E Taiwan. Taiwan por quê? Porque ele não tem reconhecimento de país. A China não o reconhece como país. E como a China é um dos principais membros da ONU, não aceita a entrada, né, desse país. Olha esse primeiro parágrafo aqui. Como visto anteriormente, ainda que a Liga das Nações tenha apresentado uma série de fragilidades, sua existência abriu espaço para a criação de organismos internacionais que surgiram posteriormente. Ainda antes da rendição dos países do eixo, Alemanha, Itália e Japão, líderes dos países aliados reuniram-se para criar uma instituição internacional com o intuito de substituir a Liga das Nações, que, por fim, se dissolveu em abril de 1946. Dessa forma, 50 países participaram da Conferência sobre a Organização Internacional, que ocorreu em São Francisco em abril de 1945. Em outubro do mesmo ano, foi fundada a ONU. Aonde que é a sede da ONU? Olha aí a fotinha do lado da sede. Em Nova York, nos Estados Unidos. Então, isso demonstra, né, também o poder americano após a Segunda Guerra Mundial. O centro da tomada de decisões sai da Europa um pouco, né, e vem para os Estados Unidos. Beleza? Vamos ver aqui, estrutura da ONU. Como que funciona a ONU? Olha que complexo. A ONU não é uma coisa só. Órgãos principais. Aí você tem a Assembleia Geral. Qual que é a função da Assembleia Geral? Discutir sobre tudo no mundo. Cada país pode expressar suas angústias, né? Falar sobre o que ele bem entender. Vamos pegar aqui, ó. Discurso Bolsonaro ONU 2020. Foi bem curto, tá? É considerado um discurso curto, 14 minutinhos. Ano passado o discurso dele foi mais longo. E falou até do Oriente Médio. Senhor presidente da Assembleia Geral, Volkan Bozkır. Senhor secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, a quem tenho a satisfação de cumprimentar em nossa língua-mãe. Chefes de Estado, de governo e de delegações, senhoras e senhores. É uma honra abrir essa Assembleia com os representantes de nações soberanas, no momento em que o mundo necessita da verdade para superar seus desafios. Pronto, nós não vamos assistir o discurso dele inteiro, não. Vocês viram ali que ele falou de uma coisa importante para o nosso estudo aqui. O Antônio Guterres é um português. Ele é o secretário-geral da ONU, tá? E ele falou da Assembleia Geral, ao qual ele tem o orgulho de fazer a abertura. O Brasil tem essa posição desde o princípio da Assembleia Geral. O Brasil sempre faz a abertura. Alguns acreditam que pelo fato de o Brasil não fazer parte do Conselho de Segurança, que nós vamos falar que talvez seja o órgão mais relevante geopoliticamente, né, eles deram essa função para a gente. Vocês podem fazer a abertura da Assembleia Geral. E aí a gente sempre faz, tá? A Dilma fez, o Michel Temer fez, Lula fez. Putz, ontem eu estava vendo um discurso massa do Sarney na ONU. Massa o inglesão dele, ó. Aí, você que domina os inglês. I would like to conclude
by quoting the poet of democracy. Puxa, mas tá lerdo o negócio, hein? Acho que esse gravador de vídeo, ele trava um pouco o meu computador. The great Walt Whitman. Welcome, Brazilian brother. Thy Pera aí, vamos de novo. I would like to conclude by quoting the poet of democracy, the great Walt Whitman. Welcome, Brazilian brother. Thy ample place is ready. A loving hand, a smile from the north, a sun instant rain. Let the future care for itself where it reveals. O que vocês acharam? Meu Deus do céu. Isso também é na Assembleia Geral da ONU, só que isso aqui é na década de 80, tá? Final de 80. É o Brasil que redemocratizou. Aí o Sarney assumiu, aí ele foi lá fazer a abertura da Assembleia Geral. Então o Brasil tem essa cordialidade por parte da ONU, né? Aí, olha só. Você tem a Assembleia Geral, aí você tem órgãos subsidiários, outras entidades. Você tem, por exemplo, a UNAIDS, que é para quê? Para combate à AIDS, prevenção, né, da pandemia, da epidemia, né? Pandemia não, epidemia. Aí você tem aqui do lado, ó, institutos de pesquisa e treinamento. Unicre, Unidir, Unitar. Professor, precisa decorar isso aí tudo. Tudo que é nome, programas e fundos. Olha, esse aqui é importante, ó. PNUMA, Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente. Esse aqui a gente ouve falar bastante em geografia. Unicef, esse a gente ouve bastante também. Por quê? Porque é o que cuida das crianças, né? O que faz a parceria com a Globo para fazer o Criança Esperança. Acnur, no meio desse monte de guerras, né? E migrações, a Acnur é a responsável por fazer os levantamentos a respeito de imigrantes no mundo, né? ONU Mulheres, Entidade das Nações Unidas para a Igualdade de Gênero e Empoderamento das Mulheres, tem vários. Ó. Organizações relacionadas, CTBTO, Comitê Preparatório para a Organização do Tratado de Proibição de Testes Nucleares, a IEA, de Energia Atômica. Então, agora no meio desse conflito do Irã com os Estados Unidos, né, a respeito do acordo nuclear, essa Agência Internacional de Energia Atômica, ela coordena, ela discute, né, com os países. OPAC, OMC. OMC, bem conhecida, né? Organização Mundial do Comércio. Ela que determina as regras, né, do comércio. São todos? Não são todos. Olha isso aqui, ó, Conselho Econômico e Social. Tem comissões regionais, comissões técnicas, outros. Não precisa decorar nada disso aqui não, tá? Agências especializadas. Aqui nós temos alguns importantes para a geografia. Organização Internacional do Trabalho, OIT. Isso é bem importante. É ela que cuida da parte da fiscalização de trabalho escravo, faz denúncias, né? E quando se descobre isso, boicota-se a economia do país. Né? Tem a FAO. A FAO também bem comentada aqui por nós na geografia, porque ela cuida da parte da alimentação, né? Da prática agrícola. Então a FAO, os técnicos da FAO vão para aqueles países lá do Sahel africano, por exemplo, e aí levam sementes, ensinam eles as práticas agrícolas, né? Leva sistema de irrigação para que as pessoas possam produzir seu alimento, né? Aí você tem a Unesco também bem comentada, porque ela cuida da parte de patrimônio histórico, né? Ciência, educação, cultura. OMS, essa a mais comentada atualmente, e além de ser comentada, está sendo fortemente criticada, né, não só pelo Brasil, mas
mundo afora. Por quê? Porque demorou demais para classificar a doença como pandemia. Vocês lembram lá quando a gente teve aquela aula no começo do ano, que eu fiz a aula com o Fábio e com a Marcele? Alguém assistiu essa aula? Lembra da aula? Lá naquele momento eu já tinha falado para vocês, né, o quanto que a ONU demorou para classificar a pandemia, né? Então a OMS, né? Depois, além dela demorar a classificar como pandemia, ela dizia: não, olha, máscara não resolve nada. Aí depois, não, máscara resolve. Aí no começo, não, faz parada total. Tem que fechar, lockdown geral. Aí depois o presidente da ONU lá, ele é, acho que é tunisiano, argeliano, coisa assim, é um africano, o presidente. Ele falou: não pode parar também tudo, porque senão o povo vai morrer de fome. Aí depois falou que a doença não tinha como se disseminar pelo ar. Não, agora tem. Então, assim, o que ficou evidente no meio dessa pandemia é que a OMS ela não conseguiu gerenciar muito bem o negócio, né? Então, mostrando também um pouquinho dessa ineficiência da ONU, que é um negócio que o Brasil, junto com países aliados, né, o Japão, a Índia e a Alemanha, reivindicam, né, reformas na ONU, e principalmente reformas no Conselho de Segurança da ONU, do qual o Brasil quer fazer parte. Então a OMS tem recebido bastante crítica, mas é uma organização que tem como finalidade, né, o combate, a erradicação de doenças, né, a informação. Você tem, além da OMS, você tem o BIRD, que financia obras inclusive no Brasil. Você tem o FMI, que a Argentina está atolada, né, no Fundo Monetário Internacional. Aí tem lá o ICAO, de Aviação Civil, IMO, Organização Marítima Internacional, UIT, UPO, OMM, OMPI, FIDA, FIDA, né? O UNIDO, OMT. Então tem vários e vários órgãos. Não precisa ficar decorando isso tudo, tá? Secretariado, olha lá, departamento, olha o tanto de departamento, tá? Não precisa ficar decorando isso aqui tudo, gente. Desnecessário. Aí você tem, eu pulei esse aqui, o Conselho de Segurança. O Conselho de Segurança é um dos mais importantes para as nossas provas, tá? Por quê? Porque ele determina se uma guerra, ele determina se uma guerra pode ou não pode existir. É o Conselho de Segurança quem determina as medidas de retaliação ao país. Por exemplo, o Bashar al-Assad, que é um ditador na Síria. O Conselho de Segurança já determinou o bloqueio de comércio em vários segmentos com a Síria, né? Ou o Conselho de Segurança pode determinar se vai haver uma intervenção militar ou não. É interessante, né? Porque você pega a Venezuela hoje. Foram votar no Conselho de Segurança a intervenção militar na Venezuela, só que aí a Rússia votou contrária. Isso é algo bem interessante. Sempre que um dos 5 membros permanentes, né, e quem são os membros permanentes? Vocês sabem? Estou falando exclusivamente do Conselho de Segurança. Alguém lembra? Estados Unidos. E vamos colocar aqui. EUA. Quem mais? Rússia. França. Quem mais? Isso. Qual que é o outro gigante da Europa? Reino Unido. Isso. A China. Muito bem, China. Estes membros são permanentes. Ninguém troca eles. Só que aí tem 10 membros que são rotativos, que são eleitos, tá? Aí é a crítica. Vamos pegar aqui quem são os membros atuais. Membros do Conselho de Segurança da ONU. Site do Itamaraty. Depois do Japão, o Brasil é o país que mais vezes integrou. Cadê? Quem são
Ah, ele não tá falando aqui não. Vamos ver no outro site. Tem país de tudo que é lugar, gente. A cadeira lá... É de 2 em 2 anos. Todos os países membros da ONU podem. Poxa, cara, cadê? Olha o site, entramos no site da ONU. Sobre a ONU. Os vencedores da Segunda Guerra, o Barcelos. Os 4 vencedores, e aí posteriormente adicionaram a China. Olha o secretário-geral. Esse é o secretário-geral. Secretariado, fundos e programas, Assembleia Geral, Conselho de Tutela. O Conselho de Tutela é o que determina as questões de território internacional. Então imagina assim, se o pessoal quiser tomar a Amazônia para uma coalizão internacional, então o Conselho de Tutela é quem vai fazer esse estudo, essa consideração. Vamos ver, aqui vai falar dos membros, será? Gente, mas que dificuldade. Membros. Marivaldo, Oi. eu achei aqui. Quais são? África do Sul, Alemanha, Bélgica, Costa do Marfim, Guiné Equatorial, Indonésia, Kuwait, Peru, Polônia e República Dominicana. Aí, que massa. Vocês viram que não tem padrão? São países pobres, ricos, o que for. Não tem essa distinção, né? Aqui, países eleitos, membros do Conselho de Segurança. Ó o Brasil. Cadê nosso Brasil? Vamos achar ele aqui, ó. Bósnia, Brasil. O Brasil foi em 46, 47, 51, 52, 54, 55. Olha o tanto de vezes que o Brasil já foi. Última vez, 2010, 11. Tá vendo, ó? Só fica atrás do Japão, como ele falou. Olha a Colômbia também. Bastante, ó. Índia bastante também. Olha o Japão. O Japão foi agora, 2016, 17. Então, quem foi eleito para o Conselho de Segurança? Em linhas gerais, os vencedores da Segunda Guerra, né? E aí, o Brasil, o Japão, a Índia e a Alemanha, o chamado G4, reivindicam uma reforma no Conselho. E eles querem fazer parte do Conselho de Segurança. Quer também. Tá? Aí você tem Conselho de Segurança, você tem o Conselho de Tutela, você tem a Corte Internacional de Justiça, né, ou o Tribunal de Haia, que fica na Holanda, que julga os crimes de guerra. E aqui ele vai explicar um pouquinho sobre cada um. Ó. A Assembleia Geral, normalmente, ela acontece assim, ó. Geralmente, presencialzão, né? Isso aqui em 2018, lá nos Estados Unidos, ó. Os líderes de todos os países, intérprete para todo lado, né? Você viu que o Bolsonaro não fala inglês, né? Então rola um intérpretezinho. Aí você tem o Conselho de Segurança, o Conselho Econômico e Social, aqui ele está falando dos vários órgãos que existem dentro. Não precisa ficar decorando esses órgãos. Se eu cobrar questão na próxima prova de vocês sobre ONU, vai ser uma ou outra, gente. Não vai ser muita coisa, não. Olha só, o secretário-geral, como eu falei para vocês, antes dele, era um sul-coreano, o Ban Ki-moon. Boa tarde, Laércio. Era o Ban Ki-moon, era sul-coreano. Ele ficou 2 mandatos, aí agora é o Antônio Guterres, português. A função do secretário é coordenar todos os trabalhos da ONU. Então é um serviço bem pesado, cara. Então tá desde 2017 o atual. O Conselho de Tutela vai cuidar de questões de litígio internacional, como eu falei para vocês, né, de disputas, conflitos envolvendo território. E aí, por isso que eu falei, a Amazônia pode vir a se tornar objeto do Conselho de Tutela. Né, o pessoal, os países lá fora querem porque querem um pedaço da Amazônia para eles.
Isso está ficando cada vez mais presente. Os países não estão nem conseguindo disfarçar mais. Corte Internacional de Justiça. Opa, peraí. Olha aqui. Fica lá em Haia, esse prédio bonitão aqui, ó. Cuida das questões de guerras internacionais. Programas, fundos e agências da ONU. Nós já tínhamos falado do meio ambiente, ó. O PNUMA, Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente. Então cuida de questões de meio ambiente, especificamente. Foi criado lá na primeira conferência sobre meio ambiente do mundo, que foi lá em Estocolmo, em 1972. Ela coordenou, por exemplo, a Rio 92, a Rio +10, Rio +20, Acordo de Paris, né? Organização das Nações Unidas para Ciência, Educação e Cultura, Unesco. Essa daqui, ó, atua principalmente na área educacional, mas também na de conservação do patrimônio histórico. Vira e mexe, você vai falar assim, o prédio tal foi tombado como patrimônio pela Unesco. Já viu? O centro de Campo Grande, que nós temos monumentos que são patrimônios históricos. Então você não pode destruir, né? Você tem que preservá-lo. Ele faz parte da história do país. Programa das Nações, Programa Mundial de Alimentos. Então serve para quê? Sugestivo o nome, né? Levar comida para o povo. Para o desenvolvimento... É igual aquelas casas lá perto da ferrovia lá, né, professor? Isso, ali é patrimônio histórico. Acnur cuida da questão dos imigrantes. Esse aqui tem falado, tem sido bastante comentado, né, por conta da imigração, da onda de refugiados, que é a pior desde a Segunda Guerra Mundial. A Organização Internacional do Trabalho, né, que cuida das questões trabalhistas, as liberdades no trabalho e tal. A OMS, né, Unicef, das crianças. Fundo da população das Nações Unidas. Então você precisa de dinheiro, né, para fazer isso tudo. A FAO, que é para agricultura, pecuária, alimentação, né, abastecimento. Tem até para assentamentos humanos. A ONU Habitat, né, e a ONU Mulheres. Dando a questão da violência contra a mulher, que não é algo exclusivo do Brasil, né? Tem no mundo inteiro violência contra a mulher. Os capacetes azuis e as operações da ONU. Quando você vê um soldado assim, ó, soldados brasileiros, ONU. Com esse capacetinho azul, tá vendo? UN. Nations Unidas. Quando você vê de qualquer nacionalidade, pode ser inglês, pode ser francês, brasileiro, português, o que for, eles vão usar o capacetinho azul. Aqui mostrando, no caso, né, um soldado brasileiro no Haiti. Ó. O Brasil fez parte de várias missões, né, com as tropas de paz da ONU. Inclusive, né, aqui no Haiti. Ó, até 2017, nós ficamos lá. Se encerrou em 2017, os soldados voltaram. Inclusive, soldados daqui do Mato Grosso do Sul foram pro Haiti. Tá? Na África, olha o tanto de missões na África, várias, no Oriente Médio, na Índia e Paquistão, olha lá, em 49, então ali tava uma turbulência na Índia, Paquistão, Bangladesh, por quê? Porque os três eram um país só, tudo era Índia. Aí em 47 separou, tá? Então o Brasil já participou de várias missões, operações de paz da ONU, que ele vai discriminar cada uma delas. Vocês sabem que eu não fico pedindo para vocês decorarem essas coisas, né, pessoal? Não precisa ficar apavorado com isso aqui não, tá? Olhares sobre a ONU. Espera lá. Olhares sobre o papel da ONU no mundo. Avanços e desafios. Esse aqui eu queria fazer a leitura com vocês, porque é a parte mais crítica aqui da organização atualmente, né? Olha lá. Enquanto a instituição de abrangência global, compreendendo quase 200 países e mais de 7,5 bilhões de pessoas, a ONU carrega um olhar crítico da sociedade, ainda mais com responsabilidades que se estendem por diversas áreas. Vocês viram que a ONU atua em tudo que é área, né? A construção de órgãos, tanto da Liga das Nações, da ONU, foi pautada na contenção de guerras pelo mundo,
por meio da conciliação de interesses entre as nações, a fim de evitar acarretar maior problema de decisão a determinados países em detrimento de outros. Então, qual que é a função da ONU? Ser isonômica, né? Resolver conflitos geopolíticos sem tomar preferência por nenhum país, né? De ser neutra, ela tem que ser neutra. Segunda, a ONU teve papel relevante no processo de emancipação dos territórios e na execução de punições por crimes contra a humanidade. Contudo, diversos críticos apontam que sua ação não conseguiu conter uma série de conflitos armados e guerras civis que dizimaram cerca de 40 milhões de pessoas no mundo. Algumas das críticas às Nações Unidas, especialmente sobre a questão palestina, ocorreram porque não há resoluções de conflitos, apenas gerenciamento deles. Quantos anos faz que a Palestina está nesse conflito? Desde 1947. E a ONU nunca conseguiu efetivamente acabar, né, com a treta toda. Porque não é fácil. Né? Na verdade, não é fácil. Só que não só isso. Né? Você pega os Estados Unidos, invadiu o Iraque em 2003, sem consentimento da ONU. Você pega a Rússia, anexou a Crimeia da Ucrânia. O que a ONU fez? Nada. Então, assim, o poder da ONU ele tem hora que é questionado. Outro desafio diz respeito à questão ambiental. Um avanço foi realizado pelo PNUMA em 1989, no acordo da Conferência de Montreal, cujas decisões implicaram a redução de mais de 90% da produção dos compostos de clorofluorcarbono, principais responsáveis pela expansão do buraco na camada de ozônio. Então, a ONU atuou também, né, no Protocolo de Montreal, que proibiu a fabricação de geladeiras, de desodorante à base de CFC, porque ele acaba, né, com o ozônio, aquele gás que fica lá na segunda camada da atmosfera. Todavia, é importante destacar os sucessivos adiamentos para o cumprimento das metas de redução das emissões de gases de estufa que contribuem para as mudanças climáticas, como o dióxido de carbono, ainda que tenham sido aprovadas no Protocolo de Quioto, ou outras medidas de mudança nas formas de exploração dos recursos naturais, como as águas potáveis e as florestas. O maior impasse enfrentado pela ONU diz respeito ao fato de que as políticas não possuem uma aplicabilidade sincronizada com a realidade complexa. Períodos de crise econômica de repercussão global frequentemente vêm acompanhados de ascensão de regimes políticos mais conservadores e do crescimento de ações segregacionistas e xenófobas, como que se manifestaram em diversas partes do mundo a partir de 2008, da crise econômica de 2008, né? Então aqui levantando várias críticas aí com a ONU. A ONU ela tem uma função nobre, né, na sua criação. Vamos dizer assim, ela contribuiu bastante para vários assuntos internacionais, só que ela não consegue resolver tudo, né? Ela não consegue resolver coisas importantes, vamos dizer assim. Por exemplo, erradicar a fome. A gente já produz muito mais alimento do que o necessário para alimentar toda a população mundial. Com sobra, o mínimo 9 bilhões. A gente tem 7,5, está sobrando comida para 1,5 bilhão. E há quem diga que nós temos alimento para 14 bilhões de pessoas no mundo. E mesmo assim tem gente passando fome. E não é por falta de tecnologia, não é por falta de alimento, né? Mas muitas vezes é por conta de conflitos. As guerras arrebentam com a produção de comida. Você pega, por exemplo, a Síria, você pega o Iêmen, você pega os países africanos de um modo geral, né, os que estão em guerra civil. O problema da fome é muito grande, né, porque os grupos rivais, eles botam fogo, eles não deixam os agricultores produzirem alimento, produzir comida. Porque para eu vencer uma guerra, eu preciso acabar com o fornecimento de alimento, né? Inclusive é uma das táticas que Israel usa contra os palestinos. Israel acaba proibindo a entrada de suprimentos. É o que está acontecendo no Iêmen atualmente. A ajuda humanitária não consegue chegar no país, porque os grupos rivais não deixam o alimento chegar no grupo na região que está sendo mais afetada. E aí as pessoas morrem. Então, outra questão, né? O Brasil quer fazer parte do Conselho de Segurança da ONU, junto com o Japão, com a Índia e com a Alemanha. E aí o Conselho não se renova, não se transforma. E outra coisa ruim
é que para ser tomada uma decisão internacional pelo Conselho de Segurança, os 5 membros permanentes têm que ser unânimes. Se houver dissonância de se um país votar contra, não importa se os 10 permanentes e os outros 4, os 10 rotativos e os outros 4 permanentes votaram favoráveis. A decisão não vai ser tomada. Entendeu? Então, assim, tem boas críticas para se levantar quanto à Organização das Nações Unidas. Deixa eu parar aqui nossa